Diálogo. O diálogo de hoje é com Paulo Freire. Faz de conta que sim. O diálogo de hoje é com São Francisco. O diálogo de hoje é com uma educadora, uma das líderes da expressão educação biocêntrica. É também hoje o diálogo com alguém que tem síndrome de Down. O diálogo de hoje também é com uma bordadeira. O diálogo de hoje é com uma das figuras mais importantes da nossa história, a história recente do país, do Ceará. É a militante de esquerda, é a psicopedagoga, é esta figura histórica, prêmio Berta Lutz. Eu me refiro à psicopedagoga Ruth Cavalcante, tão linda. Me dá a honra de estar aqui no nosso diálogo. É um grande prazer também estar aqui. A educadora Ruth Cavalcante, referência na luta pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres e também na educação, chamada educação especial. Ela é psicopedagoga, formada pela Universidade de Colônia, com especialização no Brasil em educação biocêntrica e psicologia transpessoal. E ela é presidente da Fundação Centro de Desenvolvimento Humano, que trabalha exatamente com projetos na área de educação especial para a síndrome de Down e outros cursos também. Ela coordena cursos, ela é parceira da Universidade Estadual do Ceará, porque coordena cursos na área de educação biocêntrica. E são esses os temas. Por isso que eu disse que o diálogo hoje é com Paulo Freire, é com São Francisco, é com a bordadeira, é com a educadora que me trouxe todo esse material para pautar, para tematizar o nosso encontro de hoje. E eu vou começar por onde? Você decide. Por hein? Eu acho que é pelo nome do seu programa. Diálogo. Então vamos começar aqui. Você foi muito feliz quando você nomeou o seu programa como Diálogo. Porque é o que nós precisamos. A humanidade precisa dialogar. Educação biocêntrica, um movimento de construção, olha o nome, dialógica. Então, sem querer aqui ou querendo, sem querer querendo, ela colocou na mesa o primeiro objeto que ele trouxe para a gente conversar. Porque o objeto tem no seu título o nome, a palavra diálogo implícita, porque o nome do livro da Ruth Cavalcante é Educação Biocêntrica, um movimento de construção dialógica. Olha, Ricardo, esse teu título desse teu programa aqui diz muito também do que você gosta de fazer. Você não gosta de conversar? De dialogar? E eu também gosto disso. Quando ele me der, por que o Ricardo está me chamando para esse programa? Eu acho que é para a gente conversar aqui nesta mesa. É para a gente dialogar. Então, esse livro é um livro que a gente escreveu, não é meu só, eu sou organizadora, mas tem mais 4 autores. César Wagner, Fátima Diógenes, Cristiane Arraes e Cássia Regina. Exatamente. Então, é uma organização de uma proposta que nós já vimos trabalhando desde 1986. Fomos construindo a partir de uma análise da educação. O que é que a educação, para onde é que a educação está indo? O que está acontecendo com os jovens educandos? O que está acontecendo com os educadores? Os educadores estão felizes na sua missão de educar? Então, a partir dessas reflexões, nós buscamos o que o cientista chileno chamado Rolando Toro chamou de princípio biocêntrico. Ah, o Rolando Toro, que é da biodança. Da biodança, exatamente. Sim. Então, ele já vinha construindo a biodança, porque desde a década de 60 que ele vinha construindo, que é uma coisa muito interessante, porque não veio da Europa para cá, pelo contrário. Saiu da América Latina para a Europa, para o resto do mundo, não é? Uma proposta de um cientista chileno. Então, Rolando Toro, ele pensou essa problemática que o mundo vive. Não só ele, como vários sábios da década de 60, não é? Por quê? Porque não havia satisfação entre as pessoas. As pessoas, a maioria das vezes, não estavam felizes, não é? E aí, o que era isso? Muitas vezes vem dessa visão antropocêntrica. O homem, eu digo o homem e a mulher estando no centro,
ele se sentiu Deus, né? Ele pode fazer tudo. E aí começou a agredir a natureza, agredir os seus próprios irmãos, né? E aí, quando o Rolando traz esse paradigma, é uma mudança, assim, impressionante. Então aqui, o biocêntrico é educação biocêntrica, quer dizer, uma educação que compreende que a vida está no centro. A vida que está no centro. A vida, e não o gênero. Não o gênero. O gênero humano. O gênero humano, digamos. Então a vida leva em consideração os animais, as plantas, o ar, a água. Aí nós caminhamos pelo viés da ecologia, caminhamos pelo viés da espiritualidade, que é uma outra dimensão do ser humano, né? E aí começamos a organizar uma proposta pedagógica em cima disso. E aí o Rolando, ele chamava de educação selvagem. Educação selvagem, eu digo Rolando, não é a menor condição. Educação selvagem. Mas a gente entende, né, o que ele queria. Selvagem. Ele queria falar dos instintos. Dos instintos. Só que as palavras têm peso. Tem peso. Você imagina eu com a história todinha que tinha, abrir uma escola de educação selvagem. Não tinha condição. Então eu disse, por que essa educação não pode ser chamada de educação biocêntrica, já que vem do princípio biocêntrico? A princípio ele não concordou. Levou 3 anos para concordar. Eu provando na prática, porque eu tinha uma escola, pré-escolar, provando na prática de que nós estávamos trabalhando com a educação biocêntrica e não com a educação selvagem. E na prática, o que é? Como é que se dá essa educação biocêntrica? Ela é muito vivencial. Parte da vida, do interesse da vida de cada um. De cada educando. De cada educando, de cada educador. O que a vida oferece, qual a relação do contexto em que eu estou vivendo, o contexto social, o contexto cultural. Tudo isso, essa educação leva em consideração. Mas ela tem um planejamento, ela tem um planejamento prévio, ela tem como é que chama? Um currículo prévio. E ela tem uma base epistemológica. A base epistemológica não é só o Rolando com essa proposta vivencial. É o Paulo Freire, né? Eu já tinha uma experiência longa com o Paulo Freire. Paulo Freire é o segundo objeto. Olha, o bonequinho do Paulo Freire. Que está lendo o quê? O que o Paulo Freire está lendo? Pedagogia do Oprimido. Claro. Seu livro clássico, Seu né? livro clássico. É uma das referências. É uma das referências, é uma das bases epistemológicas do Paulo Freire. Que ele traz exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, o diálogo. Enriquecido pela experiência de cada um, pela vivência que cada um tem, né? A troca de saberes, que é muito importante. Cada um tem um saber. Você tem o seu saber na sua área do teatro, das artes. Tem que considerar o saber de cada pessoa que você traz aqui. Você não faz isso? Isso aqui é diálogo. Isso aqui é diálogo. Então, o Paulo Freire, ele traz essa contribuição. E eu já tinha 40 anos usando essa ideia do Paulo Freire. Só que só o Paulo Freire e só o Rolando Touro não era suficiente. E aí nós trouxemos o Edgar Morin. Edgar Morin. Com um pensamento complexo. A vida ela é simples, mas ela é complexa. Então, o ser humano tem várias dimensões. E essas dimensões do ser humano têm que ser consideradas na educação. Por que não se considera na educação a corporeidade? Corpo. O corpo como produtor de saberes. De saber. O corpo. Produtor e receptor de saber. Receptor de saber. Você que sabe isso pelo teatro, né? A importância, o tanto que o corpo pode falar, pode dizer. Né? Então nós trabalhamos com a corporeidade vivida, meu corpo vivido. Memória corporal. A memória corporal. E aí nós trazemos várias dimensões que o Edgar Morin contribui também. Assim que a educação biocêntrica ela tem essas bases epistemológicas aí. E existia uma escola, Ruth? Não. Em que você aplicou isso? Não, uma escola de aplicação? Por incrível que pareça, nós já aplicamos na comunidade. Trabalhamos muito no Pirambu, no Lagamar, na minha cidade, em Pedra Branca. Trabalhamos nos movimentos sociais, por exemplo, no Bom Jardim. Trabalhamos nas organizações. E nós não temos uma escola. A gente teve a nossa experiência, que era a escolinha Rádio Sol, que durou 5 anos só. Mas daí para cá não teve. Nós estamos, inclusive, com essa proposta, tanto para a Secretaria de Educação do município, como para a Secretaria do Estado, de ter uma escola referência. Não uma modelo. escola referência, sim. Não modelo, porque não adianta ter só uma escola, é preciso que aquela escola seja incorporada, aquela experiência seja partilhada por outras escolas, óbvio, né? Sobretudo pela escola pública, né? A escola pública. Eu acho que é importante a gente se centrar na escola pública. Você já ouviu falar na Escola da Ponte? Sim. Não é lá em Portugal? Sim, em Portugal. É uma escola única e ela é referência para o mundo todo.
Então, por que não fazer uma referência aqui no Ceará, já que a educação biocêntrica foi desenvolvida aqui, já que nós temos toda essa experiência, uma escola referência. Então, isso nós estamos atualmente nisso. Até agora, nós formamos 6 turmas de pós-graduação junto com a UES. Ah, você também promove o Centro de Desenvolvimento Humano, promove cursos de formação de professores com essa ideia da educação biocêntrica. Junto com a ONG, que é Universidade Biocêntrica. A Universidade Biocêntrica trabalha junto com o Instituto Paulo Freire, que eu sou membro dela também, para que a gente possa formar educadores. A nossa primeira preocupação foi o seguinte: vamos formar pessoas. Hoje nós já temos quase 400 educadores biocêntricos formados nessas 5 turmas, 6 turmas. Então, agora está na hora da gente começar a colocar também uma referência escolar nesse sentido, né? Então, hoje nós estamos com essa ideia. E existem cursos de especialização em educação biocêntrica? Existe. Nós estamos abrindo uma turma agora em janeiro. No final Na de janeiro. Universidade Estadual do Ceará? Na Universidade Estadual. Nós já fizemos uma turma com a UVA e 5 turmas com a UES. Veja aqui, eu abri aqui ao caso um capítulo do livro, capítulo 3, e veja, olha o título: Educação Biocêntrica e a Dança das Palavras Geradoras de Vida. E aí, acho que aqui nós estamos colocando para dialogar 2 pensadores que são referências na educação biocêntrica. O Rolando Toro, né, com a palavra dança, né, e a palavra geradoras que tem a ver com o Paulo Freire, não? Veio daí. Não é? É. A palavra geradora, o Paulo Freire, quando criou essa ideia, é um ponto importante para desenvolver... Quer dizer, corpo e dança, corpo e palavra. Palavra, exatamente. Mas continue. Então, a palavra geradora de quê? Geradora não só de reflexão, mas geradora de vida. A palavra, ela tem um peso tão grande para as pessoas que você pode elevar a identidade das pessoas com a palavra, como você pode destruir. Não é? Então, nós trabalhamos com a construção das palavras geradoras de vida, que gerem vida para o aluno, que gerem vida para o educador. Eu estou escrevendo um artigo que eu não acabo de escrever nunca, sobre as palavras bélicas que a educação biocêntrica, que a educação em geral usa. Bélicas? Bélicas. Quais, por exemplo? Público-alvo. Público-alvo. Alvo. Vou atirar em quem? Vou atirar em quem? O público está ali e o público é meu público-alvo. Pá! Exato. Os alunos levam pau. Alunos levam pau. Bomba. Meu curso está bombando. Meu curso está bombando. Então, eu fiz um glossário de 30 palavras bélicas que nós usamos no dia a dia. As palavras, ela têm peso. Por isso que eu sugeri ao Rolando Toro, ao invés de colocar educação selvagem, educação biocêntrica. Porque só em você dizer isso, você nunca leu nenhuma linha sobre isso, mas você sabe do que eu estou falando, não sabe? Biocêntrica, claro. Então. E veja, como nós deturpamos as palavras. Todas as palavras são lindas. Agora, o uso, a cultura... Aonde? Né, elas são lindas, mas a cultura que vai estigmatizando palavras. A própria palavra selvagem, selva, né, é uma palavra linda, a selva, né, a liberdade. Mas pela cultura nossa, foi associada a algo brutal, a algo sem lei, a algo... Quando não é verdade. Né? Essas palavras que eu citei, se nós usarmos dentro do quartel, ela está ótima. Né? Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou bombar. Eu vou bombar. Está ótimo. No quartel, tá bom. Agora, dentro da escola, não. Dentro da escola, nós temos que usar palavras geradoras de harmonia. Palavras que nos associa a temas da harmonia, da paz. Da integração. Da integração. Eu não preciso lutar pela paz. Lutar pela paz. Eu preciso viver a paz. Então, a nossa ideia é a vida a partir disso daí. Viver a paz já seria, entre aspas, lutar pela paz. Seria. E sem precisar de estar lutando, derrubando ninguém. Lutando, competindo, confrontando. Exato. Então, nesse sentido, é essa construção que a gente... E aí o Paulo Freire dá uma contribuição importantíssima, porque o diálogo hoje, ele é talvez a maior necessidade entre as relações entre as pessoas. Inclusive, Ruth, veja a palavra aluno, já que você falou tanto dessa questão de palavras que geram vida, que geram ideias, e é verdade, né? A palavra aluno é a palavra professor. Aluno é aquele que não tem luz. Aluno. Há controvérsias. Algumas palavras... Professor não é aquele que professa, quer dizer, aquele que sabe. E o outro vai falar para alguém que não sabe, para alguém que não tem luz. Para sair dessa polêmica, o Paulo Freire usou educador e educandos, né?
Educador e educando. Então é aquele que educa e o outro. E os dois interagem entre si. É uma relação recíproca de aprendizagem. E permanente, porque o educador também é educando. Também. Nessa compreensão biocêntrica, exatamente. Não? É eterno E o educando também é educador. Ele está educando também o educador. Tá. Senão não há dialogicidade. O Gonzaguinha que diz, é um eterno aprendiz, né? Nós somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Daí a palavra diálogo, que está claramente na ideia. Da ideia de educação biocêntrica, diálogo. Exato. Porque o diálogo difere da conversa, e do bate-papo e da entrevista. Difere completamente. O diálogo, pelo que entendo, é preciso que haja uma interpenetração, quer dizer, de temática, que eu esteja absolutamente aberto ao que você está dizendo e você também ao que eu estou dizendo, e que eu incorpore o seu discurso ao meu e vice-versa. Né? Quando eu estou lhe ouvindo, eu chamo da escuta ativa. Isso. Eu estou ouvindo mesmo, não lhe ouvindo para lhe contestar, mas para assimilar o que você está trazendo para mim. Para colocar o que eu disse em confronto com o que você sabe. Exatamente. E a gente construir algo novo. Uma terceira via. Isso Por isso que na educação docente nós não só chamamos ensino e aprendizagem. Chamamos aprendizagem e desenvolvimento, no sentido evolutivo do ser. Não é ensino-aprendizagem. É aprendizagem e desenvolvimento. Qual é a diferença? O sentido é evolutivo. Eu posso perfeitamente aprender algo e não evoluir para nada. Não é? Então, não cresci com aquilo. Eu não evoluí. Houve o ensino-aprendizagem, mas não... Não houve o desenvolvimento. Não houve o desenvolvimento. Eu não dei um salto qualitativo na minha vida, né, da compreensão humana, por exemplo. O Edgar Morin coloca hoje que, né, entre o estudo que ele fez dos 7 saberes necessários à educação do futuro, né, um dos saberes é a compreensão humana. Então, você pode dizer os 7? Posso. Então vamos lá. Vamos lá, os 7. Definitivo, segundo Edgar Morin. Ele trabalha com o pensamento como ilusão. A ilusão do pensamento, ou do conhecimento. O conhecimento como uma mera ilusão. Né? Muitas vezes o conhecimento está permeado de algo que eu não sei nem o que é. Porque a base do pensamento do Edgar Morin toda, dentro desse pensamento complexo, ele trabalha com a incerteza. É um dos 7 saberes. É a incerteza. Que certeza a dúvida. Que certeza nós temos? Nada. Não é? Então não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. Eu estou feliz porque estou com você aqui, ao mesmo tempo eu estou tensa porque é um programa de televisão que nós não estamos só nós dois. Estou eu e você, mas aí não sei nem quantas pessoas mais. Né? Então, é a certeza e a incerteza. Eu estou feliz e ao mesmo tempo... E certezas provisórias, porque a própria certeza da ciência é provisória. Provisória. Né? A ciência hoje conclui uma coisa, daqui a algum tempo poderá concluir outra. Já pode concluir. Então, Edgar Morin diz o seguinte, se tivesse mais tempo, porque ele já tem 90 anos, né? Embora já tenha escrito 60 livros e tudo mais, ele disse, eu quero me dedicar a esse item da compreensão humana. Porque o que nós estamos precisando é nos compreender um ao outro. Mas assim, só para citar o que seriam os 7, incerteza... Incerteza, a identidade universal. Identidade universal. A identidade do próprio ser. Identidade pessoal. Pessoal. A compreensão humana, a ética humana. A ética humana. Então são 7 saberes que eu não estou me lembrando aqui exatamente. Sim, não. Mas já temos uma ideia de por onde anda o pensamento. Nós fizemos uma conferência aqui, porque esse livro foi encomendado pela Unesco. Né? A Unesco encomendou esse Qual? livro. Esse, os 7 saberes necessários. Os 7 saberes. Ah, eu me lembro do lançamento. Foi feito inclusive aqui. Teve uma conferência em 2010. Em 2010, é verdade. Então nós entramos com a proposta da educação biocêntrica nessa conferência. Nessa conversa. Por quê? Porque é o seguinte, todo mundo concorda e por que não aplica? Não é? Todo mundo acha bom. E por que não aplica? E por que não aplica? Aí eu volto à pergunta. Por que não aplica? É difícil sair da rotina, do que já está pré-estabelecido. Não é fácil. Mudar um paradigma não é fácil. Então, mas também não há interesse aí de status quo, de manutenção do status quo, do poder, dos interesses econômicos, enfim. Também. E do rumo que a educação está tomando, né? Para onde é que a educação vai, o que é que eu quero formar. Né? Então, hoje, esse livro do Edgar Morin está sendo lido, estudado, reestudado, para que a gente possa aplicá-lo.
Porque é o seguinte, o papel da escola é esse, quer dizer, você tem uma... Claro que muda, a qualidade da escola é que vai mudar isso. Mas o sentido geral de uma escola é você ter um mundo aqui e preparar alguém, uma outra geração, para esse mesmo mundo. Se nós temos um mundo aqui todo deteriorado, a escola vai fazer a passagem para que isso se perpetue, né? Exatamente. Que é interesse dela. Por isso que o Paulo Freire fala de que nós temos que transformar a realidade. Não é só fazer uma leitura da realidade. Ele diz que nós somos seres no mundo e seres do mundo. O papel do professor é transformador. É transformador. Ele não pode ser apenas um repassador de conhecimentos. Não pode. E muito menos de técnicas. Muito menos de técnica. Então, é transformador da realidade. Eu preciso ser um transformador. Por isso que o Paulo Freire foi tão discriminado na época da ditadura. Paradigma de escola, né? Totalmente. Não é uma escola para perpetuar o que já está. Pelo contrário, é para preparar pessoas para construir algo novo, mais aprimorado. Olha, quando o Gadotti foi abrir o Instituto Paulo Freire de São Paulo, ele chegou para o Paulo Freire e disse: Paulo, nós queremos abrir o Instituto para guardar o seu legado e queremos saber se você concorda. Eles concordam plenamente, desde que ninguém seja meu seguidor nem meu discípulo. Desde que as pessoas vejam a minha obra para recriar. São poucos os teóricos que têm coragem de dizer isso, né? Você pode recriar. E aí nós tivemos coragem de recriar algumas coisas dele para aplicar na educação. Assim como vocês, tendo você à frente, vocês reprocessaram o pensamento para a educação, para o campo da educação, o pensamento do Rolando Toro. E também do próprio Morin nós trazemos aí. Eu tive com o Morin em Nantes, num encontro de educação bioética internacional. Eu participei de uma mesa redonda com ele. Então, ele ficou de veras impressionado quando participou de uma vivência de biodança ali também. Uma vivência com 500 pessoas, num salão. E aí, na hora que nós estávamos conversando, eu disse: professor, eu sei que eu vou fazer uma pergunta até constrangedora no meio de 500 pessoas, mas eu queria que o senhor me dissesse, o senhor hoje o maior pensador da atualidade, participou de uma vivência que nós fizemos aqui, com a música, com o movimento, com a dança, e eu gostaria de saber o que aconteceu com o senhor nesse momento. Aí ele disse: já que você trabalha com palavras, eu posso dizer uma palavra? O senhor esteja à vontade. Ele disse: euforia diante da vida. Então o que nós queremos é que uma pessoa de 90 anos, com o saber que tem, como o Edgar Morin, possa ser tocado e se sinta eufórico diante disso. E diante da experiência. Não é? Vivo, né? Vivo. Outra coisa que está aqui me ocorrendo é que, veja, eu estou diante de uma militante dos anos 60, líder estudantil, foi presa inclusive pela ditadura, que fugiu da perseguição da ditadura, numa fuga quase cinematográfica, não é? E veja, ela está falando de Edgar Morin, ela está falando de Paulo Freire, ou seja, pensadores dos anos 60, sim, né? Sim. Que eclodiram nos anos 60, que essa geração abraçou nos anos 60, e agora, 50 anos depois, ainda não conseguimos, né? Exatamente. Realizar o sonho dessa gente, não? Você vê Edgar Morin com 90 anos, Paulo Freire, que já morreu. Foi com 80 e poucos anos. 80 e poucos anos. Eu queria que você falasse sobre isso. Como o tempo demora a absorver, como a gente tem demorado a absorver ideias revolucionárias para pôr em prática. Como nós ainda estamos nos anos 60, não? Num certo sentido. Eu não sei se é porque eu sou uma otimista inveterada, mas eu acho que nós fazemos muita coisa. Tem muita gente fazendo muita coisa. Tem muita gente. Você usar um meio de comunicação para dizer isso que nós estamos dizendo agora aqui, isso é uma forma, já é um avanço. Para quem viveu... Sim, o período da censura. A terrível censura que nós vivemos, né? Hoje nós podemos falar tudo, absolutamente tudo que nós queremos. Eu acho que é um avanço. Na educação, eu acho que houveram avanços enormes, muitos. Né? Agora, nós temos que viver em permanente evolução. E você vê diferenças? Quer dizer, aquele pensamento que brotou, claro que as pessoas continuaram pensando. O Morin produziu em 60, mas continuou produzindo e continua até hoje. Mas eu digo, como fazer uma comparação entre a matriz daquele pensamento em 60 e hoje?
A física quântica diz que a humanidade evolui em saltos, né? Eles chamam inclusive de salto quântico, que é uma transtase. Tudo, a gente cresce em espiral. Para passar de um para o outro, dar um salto de um para o outro, não é? Às vezes a gente tem que baixar um pouquinho, não precisa você fazer isso? Então, às vezes tem momentos que a gente está mais baixo, momentos que a gente está. Por exemplo, eu vejo a década de 60, nós demos um salto quântico. A humanidade inteira visualizou, ampliou a consciência de uma forma que interferiu em todas as áreas da vida humana. Nas músicas, né? No teatro, na literatura, na ciência, na medicina, no comportamento. Porque uma coisa gera outra, né? Liberação sexual. Liberação sexual da mulher veio a partir de onde? De uma década de uma contribuição científica, da pílula. Da pílula anticoncepcional. Aí gera um comportamento, né? Que foi a liberação sexual. Então, uma coisa está interconectada com a outra. Então, nesse sentido, nós estamos em constante evolução, queiramos ou não. Muito bem. Botamos aqui na roda Rolando Toro, Edgar Morin, Paulo Freire. E no próximo segmento, no nosso diálogo com a psicopedagoga e militante, presidente da Fundação Centro de Desenvolvimento Humano, Ruth Cavalcante, eu vou colocar na roda para a gente falar de uma outra figura tão irmã, tão nossa, tão contemporânea. É assim, São Francisco. Só que ele é deitado assim, ele tá dormindo.